bem? Fala, Mota, tudo bem? Boa noite bem. para você. Boa noite também para o Fã de Esportes. Fala, Fã de Esportes. Nossas cores aqui pela luta do título do Campeonato Brasileiro. Quem será que leva? Palmeiras, Cruzeiro ou Flamengo? A briga é muito acirrada. Nós vamos saber dos nossos comentaristas daqui a pouquinho quem joga o melhor futebol hoje. Vamos começar o nosso programa. Nada de campeão por antecedência dentro de ônibus ou avião. Mais do que nunca, tudo indica que vai ser mesmo rodada a rodada. Tudo está nivelado na edição do Campeonato Brasileiro deste ano e por cima, muito por cima. O líder Flamengo com 73% de aproveitamento, Palmeiras com 74% e o valente Cruzeiro, atual segundo colocado, com 69,4%. Os números impressionam nessa temporada entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas para ficar ainda mais claro, basta voltar no tempo. Desde 2003, no início da era dos pontos corridos, apenas 8 campeões tiveram aproveitamento acima de 70%. Palmeiras por 3 vezes em 2016, 2018 e 2022. Cruzeiro por 2 em 2003 e 2014. E Corinthians em 2015, Flamengo em 2019 e Atlético Mineiro em 2021, uma vez cada. Marcas absolutamente impressionantes, campeões inesquecíveis. O Flamengo até ameaçou disparar, mas logo entendeu que não há espaço para o mínimo vacilo, nem mesmo um empate no clássico contra o Vasco. Lidera, mas com 51 pontos em 23 jogos. Primeiro que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é muito difícil vencer no Campeonato Brasileiro. Mas é uma maratona ainda, são muitos jogos pela frente, o que nós temos que, como eu falei, é não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir, mas o que o time tem que manter na solidez, porque o resultado a gente não controla, e sim a nossa performance, que estaremos sempre mais perto de ganhar se a gente joga da forma que a gente sabe. O Cruzeiro segue firme. Leonardo Jardim ajustou o time com mudanças e arranca vitórias mesmo na marra, como aconteceu contra o Red Bull Bragantino, um 2-1 que deu 50 pontos em 24 jogos e a segunda posição. Eu disse aos jogadores que o Cruzeiro é um outsider nesta posição no campeonato. E isto às vezes incomoda muita gente. Mas não se preocupem com o Cruzeiro tem os seus objetivos bem definidos e eu quero é que as pessoas sejam isentas, trabalhem bem e joguem o jogo pelo jogo. O Palmeiras, por pontos perdidos, estaria no topo da tabela. Passou fácil pelo Fortaleza e bateu 49 pontos em 22 jogos. Tem o melhor aproveitamento e o histórico de não desistir até o fim, sempre no limite. Não há garantias de nada. A única garantia que eu dou e que os meus atletas dão, como sempre fizemos e como sempre o disse, é continuar a ser sérios no nosso trabalho, continuar a ser profissionais, continuar a dar o nosso melhor e estar preparados para o jogo seguinte. Agora, sabemos que quando tens um elenco qualificado, quando trabalhas, quando és sério, estás sempre muito mais próximo de ganhar, e é isso que nós queremos, é o que temos feito ao longo destes últimos 5 anos. Nunca o sarrafo foi tão alto para 3 times ao mesmo tempo. Uma bola na trave pode significar a queda na tabela ou perda da vantagem. Na era multimilionária do futebol, os cifrões acirraram mais a disputa, deixaram claro que para chegar ao topo é preciso voar muito mais alto. Com a classificação, seguem as rodadas irregulares, né? Times com X jogos. O Cruzeiro, por exemplo, tem um a mais que o Flamengo, que por sua vez tem um a mais do que o Flamengo. O Cruzeiro 50, 49 o Palmeiras. O Palmeiras com um jogo a menos do que o Flamengo, o líder, tem o que se diz menos pontos perdidos, né? Ele está com um aproveitamento muito bom, o Palmeiras. Mirassol embaladíssimo, 42, 39 Botafogo, Bahia 37, São Paulo 35, Fluminense 31, assim como o Red Bull Bragantino e o Corinthians com 29. Segunda página tem o Ceará 28, assim como o Grêmio, o Internacional 27, Santos 26, Galo, esse pré-Z4 é pesado, hein? Grêmio, Inter, Santos, o Ceará, Grêmio, Inter, Santos, Atlético Mineiro e Vasco. Aí o Vitória com 22 pontos, Juventude 21, 18 o Fortaleza, 14 o Sport. Muito bem, vamos falar então dessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Estou ao lado do André Kfouri, também do Gustavo Zupac. Hoje é dia de quê, Zupa?
Hoje é dia do quê? Hoje é dia Eclipse. de time hoje é dia de completo. eclipse. Ah, boa. Eu tô pensando na rodada. É isso. Hoje é dia... Alguém joga, Libertadores na Tá tão segunda. focada na Ô, rodada. Zupa, tu é sempre tão ligado. Eu tenho Pois certeza é, que você vai falar essa- eclipse solar, só vai acontecer Eu novamente falhei daqui na a minha 40 anos. aula de astrologia hoje, desculpa. Eclipse, temos uma equipe completa para a gente falar de Campeonato Brasileiro, de Conmebol Libertadores, de Sul-Americana. Tem muito Sport Center para vocês, fãs de esportes. André Kfouri, Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele é bom, mas ele é bom quando ele é assim, né? Boa noite a todos. Eu gosto muito do formato. Eu não acho que é uma forma de competição perfeita, que não tenha defeitos. Evidentemente é assim em todos os lugares, até onde os gramados são melhores, os estádios são mais bem tratados, as equipes levam a competição mais a sério, as arbitragens são superiores, o VAR funciona melhor, onde é tudo melhor, ainda assim o formato de pontos corridos ele tem falhas. Até mesmo em lugares onde não se vendem mandos, onde os times jogam em casa sempre no mesmo lugar, etc. Aqui no Brasil, tudo isso acontece. Os gramados, os estádios, as arbitragens, o VAR, a venda de mandos, tudo isso atrapalha o campeonato de pontos corridos e, em muitos casos, mexem com o equilíbrio de forças que ele supostamente promove, ou deveria promover. Mas, mesmo assim, eu acho que para definir o campeão nacional, num torneio de uma temporada, num campeonato de quase uma temporada inteira, é muito bom, é muito interessante, porque oferece disputas em diversos trechos da tabela. É claro que a gente está aqui para falar principalmente sobre a disputa pelo troféu e essas três equipes que vão aí palmo a palmo no rumo do título, mas é só olhar a classificação. Os 5 postos acima da zona da degola tem Grêmio, Inter, Santos, Atlético e Vasco. Isso é uma loucura. Loucura. Poderia ser a briga pelo título de anos, né, de décadas Anteriores, passadas. Olhem os 5 times que estão imediatamente adiante da linha do rebaixamento. A nota de corte ali. É uma coisa maluca isso agora, né? Claro. Mas alguns estão aí desde que o campeonato começou, mais ou menos, um pouquinho a mais, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas o campeonato em si e aquilo que ele faz, em especial, lógico, com as torcidas que estão empolgadas com a possibilidade de ganhar o troféu, eu acho que esse é o formato. Eu acho que o Brasil deve... isso não está em discussão, né? Mas eu acho que o Brasil deve continuar com o Campeonato Brasileiro disputado dessa maneira. Ô, Zupa, boa noite para você. Boa noite. Temos, então, esses 3 na luta. 24ª rodada, né? Ainda é muito cedo, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas, geralmente, você via um time já deslanchando nessa época, nos outros anos, um outro que pode vir a aparecer, alguém que depois começa a aparecer depois da 30ª rodada. Mas agora temos 3. Pertinho, uma ótima noite a todos. Tem chão ainda, mas as coisas passam rápido, né? Eu, por exemplo, fui a um parque esse final de semana e já estão montando árvore de Natal. Ou seja, é verdade, tá? Estamos em setembro. Você piscou, as 14 rodadas que faltam, elas passam. Sim. Mas assim, as pessoas têm falado muito, eu não gosto desse termo de maneira alguma, mas da espanholização do futebol brasileiro. E a gente tem visto campeonato após campeonato que ela não é real ainda, talvez seja lá na frente, mas sempre tem gente brigando com Flamengo e Palmeiras, né? Eles estão lá. Mas eles nunca estiveram, desde que eles se tornaram as potências do futebol brasileiro, eles nunca estiveram bipolarizando, né, ou polarizando a disputa do Campeonato Brasileiro. A gente nunca teve um Brasileirão de 19 para cá disputado ponto a ponto entre Palmeiras e Flamengo. Tivemos eles sempre rondando, um ganhando, o outro ganhando, e sempre gente dentro da briga. E o que o Cruzeiro faz para se manter nessa briga é louvável, é valente. O Cruzeiro, como disse o Pedro Henrique Torre na sua matéria, é claro que a gente tem que esperar o nivelamento das rodadas, quando isso acontecer, para a gente ter a real noção das possibilidades do Cruzeiro. Mas enquanto isso não acontece, o Cruzeiro está na briga do Campeonato Brasileiro, com um time muito consistente nas mãos do Leonardo Jardim, um time bom e um time que mexe menos, ele tem menos peças para mexer, mas é um time muito regular no seu desempenho, que passa a ter um calendário melhor, com a Copa do Brasil só para dezembro. O Cruzeiro só tem o Campeonato Brasileiro, diferentemente, por enquanto, e espero que continue assim, né, de Palmeiras e Flamengo, que eles avancem na Libertadores, mas é um campeonato muito disputado, que tem 3 times com características diferentes, né? O Cruzeiro, que é um reloginho,
Cruzeiro é um reloginho da regularidade. A gente tem o Flamengo, que quando joga no seu nível, que a gente já viu, ele raramente é batido, mas nem sempre joga neste nível. E o Palmeiras, que vem numa curva de crescimento muito acentuada. São 3 características diferentes. E eu sei que o papo vai ser sobre isso. Mas não dá para não falar do quarto colocado. O Mirassol, não sei se ele se manterá, mas o Mirassol, 4º lugar do Brasileirão, sim, é uma das maiores talvez a maior anormalidade da história do brasileiro de pontos corridos. E isso é fruto pura e simplesmente do trabalho do Mirassol. Então sim, a briga é legal dos 3, mas a coisa mais interessante desse Campeonato Brasileiro é o Mirassol, 4º colocado. Ô, André, vamos lá. A gente tem a disputa desses 3 times. Para você, hoje, a gente sabe que o futebol brasileiro é feito de pequenos retratos, de momentos. O retrato do momento é do Palmeiras jogando um futebol melhor. E aí eu aproveito e faço a segunda casinha envolvendo o Palmeiras. É o melhor futebol da era Abel? É o melhor time do Abel no sentido de praticar futebol? De repente vai ganhar menos, mas você entendeu onde eu quero chegar? Boa pergunta, mas pouco tempo atrás era aí o que o Abel vai conseguir fazer com esse Palmeiras. O ciclo tinha acabado, né? Eu ouvi, o ciclo acabou, houve gente que afirmou, acabou o ciclo, acabou a era Abel. É maravilhoso, né? Isso realmente é um recorde. Houve também, mas é o pior ataque da era Abel Ferreira, certo? No meio da temporada. Mas o Palmeiras não ganha os chamados jogos grandes. O que são jogos grandes? Alguém poderia me explicar? No Campeonato Brasileiro, o que são jogos grandes? Esse jogo contra o Mirassol é grande, porque é o 4º colocado, então é jogo grande. Então, o Palmeiras vive um ano complicado, né? Porque talvez a sua principal revelação nos últimos anos deixou a equipe após o primeiro semestre. A principal contratação chegou ainda precisando se recuperar de uma cirurgia, jogou nem sempre no seu melhor momento, eu arriscaria dizer, nunca no seu melhor momento. Vai demorar para voltar. Jogadores foram contratados recentemente. Quantos minutos de Palmeiras o Andréas Pereira tem? Então, e está jogando, nesse momento, o próprio Andréas, que fez, acho que, uma grande apresentação no fim de semana. O Palmeiras, como time, parece estar no rumo de uma coisa muito boa. Do ponto de vista até, digamos, da estética, um time vistoso tecnicamente. Não que não tenha sido tecnicamente um time com virtudes ao longo desse período de anos, né? Temporadas com o Abel, mas esse é o que tem mais potencial. Então, se você pensar que é uma comissão técnica que já mostrou a sua capacidade, não só em trabalhos, mas também em conquistas, né? Porque a validação traz uma tranquilidade muito grande, e faz com que você cada vez mais acredite que esse treinador vai conseguir fazer o que ele já fez outras vezes, que é remontar uma equipe. Não inteira, mas, né, com o passar do tempo, jogadores vão saindo, outros chegam, ocupam espaços, vão ficando cada vez maiores e o Palmeiras segue, do ponto de vista competitivo, sendo um candidato, como sempre foi nos últimos anos. Eu não diria que o Palmeiras é quem melhor joga desses 3 neste momento, porque as coisas são muito fluidas, mas eu acho firmemente que o Palmeiras vai jogar muito futebol até o final do ano. E está esquentando no momento em que as coisas vão ser decididas, né? Libertadores e, obviamente, reta final do Campeonato Brasileiro. Mas eu estou muito tranquilo porque o técnico do time que eu não coloco como candidatíssimo ao troféu acaba de dizer no material que a gente mostrou aí que o Cruzeiro é um outsider nesta briga. E é o que eu acho também. Não que não haja no time do Cruzeiro futebol para ser campeão brasileiro. É óbvio que há. Mas eu ainda acho que há uma diferença. São degraus. E continua no meu modo de ver. Embora as coisas nos instiguem na nossa tendência a mudar de opinião a cada empate, a cada atuação não muito boa. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. É assim que você imagina É assim que eu continuo vendo. A porcentagem de ganhar o título. Zupa, te pergunto também, bom, já que o André colocou a escadinha, também quero saber como é que fica a tua escadinha nessa tua perspectiva para o título do campeonato. E como é que você vê o melhor futebol? Quem hoje tem o melhor futebol, na tua opinião? E é claro, se a gente vai falar o melhor futebol do Palmeiras, a nossa memória
atrai a gente muitas vezes. Então a gente acaba trazendo o que é mais recente para perto. Mas até nos nomes desse time do Palmeiras, é o mais promissor também? É o elenco que tem mais nomes importantes que o Abel já dirigiu? É o melhor elenco que o Abel já teve à disposição. Mas acho importante lembrar que o recorte de grande futebol deste elenco, de maneira regular, ele começa no jogo contra o Ceará. A gente está falando, acho que, de 11 jogos, por aí, depois do fim da Copa do Brasil. Que é quando ele coloca a dupla, né? Ainda é um recorte curto. Eu chamo de o melhor Palmeiras do Abel, o Palmeiras campeão brasileiro de 22. E que em uma amostragem mais longa, aquele Palmeiras, como diz o grande narrador, foi de ponta a ponta campeão brasileiro, sem nenhum tipo de ameaça, e jogando um belíssimo futebol. Então, assim, se o Palmeiras do Campeonato Brasileiro inteiro, se o Palmeiras da temporada inteira fosse o Palmeiras da era Vitor Roque e Flaco Lopes, com o Andrés, mas esse é um Palmeiras mais curto. Vamos lembrar que nesta temporada o Palmeiras foi duramente criticado por não jogar um grande futebol. Sim. E foi o Palmeiras de altos e baixos, né? Porque ele não jogou, aí o Campeonato Brasileiro começou com o Palmeiras muito bem, pouquinho, teve o Mundial, que o Palmeiras oscilou, teve bons e maus momentos, volta do campeonato, tem o baque da Copa do Brasil e depois da Copa do Brasil o Palmeiras decola. Então o Palmeiras vive agora uma curva de crescimento. O que eu acho interessante nesse time do Palmeiras, e eu acho que essa é uma reflexão para ser feita mais para frente, é como o evento Estevão interferia no Palmeiras. É claro que é sempre melhor ter um craque do que não ter um craque. O Estevão é um craque e era muito melhor para o Palmeiras ter o Estevão do que não ter. Eu sei o que você vai falar. Mas durante o tempo que o Estevão esteve à disposição, inevitavelmente o Palmeiras passou a ser um time menos coletivo e com mais do brilhantismo individual. Por muitas vezes a gente falava, olha, o Palmeiras... Como você vai fazer de outro jeito? Não tem como, né? Quando você tem um jogador como ele, não tem como você não depender muito dele. Não tem como a bola não passar o tempo inteiro por ele. E para mim, até a gente chegou a falar isso aqui durante esse período, em alguns momentos o Palmeiras foi menos coletivo e buscava o Estevão o tempo inteiro. Não sei se é coincidência, talvez não seja coincidência, o fato de o Estevão transferir-se para o Chelsea e o Palmeiras voltar a se encontrar coletivamente. Sim. Repito, é melhor ter do que não ter, não é essa discussão. Mas o Palmeiras do Abel sempre foi um time muito coletivo. Uhum. E ele reencontra o seu sentido coletivo apuradíssimo nesse momento, com grandes brilhos individuais também, depois da perda do seu protagonista. O Palmeiras do Abel não tinha protagonista, nunca. Ele era rotativo. Passou a ter. Quando deixou de ter, voltou a ser um time coletivamente mais forte. Talvez isso, é só uma reflexão, sim, né? Talvez isso esteja caminhando junto com esse crescimento do Palmeiras, que está muito forte na briga, tal qual o Flamengo e Cruzeiro. É até meio inconsciente, né? Vai todo mundo indo ali pelo lado direito. E isso acontece com o Santos quando o Neymar também está em campo. Vamos falar sobre isso depois também, né, Felipe? Vamos sim. A gente vai fazer agora o exercício, como eu abri esse debate com a história dos microcortes, né, de momentos. Vamos pegar de tabela. Porque é óbvio que não são esses fragmentos que definem, mas a gente está chegando naquele momento, aí eu vou inverter, eu estava conversando com o André, começando contigo, Zupac. Comparando a São Silvestre, já a gente está na subida da Brigadeiro, eu amo, né? A São Silvestre. Que define... Me conta como foi a reta final. Vamos lá, Flamengo, tem o Corinthians fora, o Cruzeiro em casa, ou seja, temos um confronto direto entre os três. É importante dizer que no primeiro turno o Cruzeiro ganhou os confrontos diretos, né? Ele ganhou do Flamengo e do Palmeiras. O gol do Gabigol ganhou do Flamengo. Verdade. Bahia fora, Bahia que faz boa campanha. Vasco fora pro Cruzeiro, o Clássico fora e o Sport em casa, o Lanterna. E o Palmeiras tem o Bahia fora, o Vasco em casa, ou seja, o Vasco tá só em 2 e o Bahia também em 2, né? O Bahia tá com o Flamengo e o Palmeiras e o Vasco com o Palmeiras e o Cruzeiro. Esteve com o Flamengo na última rodada e o São Paulo fora, o Clássico com o São Paulo. Alguma caminhada nesse curto prazo favorece alguém quando você vê aquela tela? A do Cruzeiro me parece a subida da Brigadeiro menos íngreme, né? A do Flamengo me parece muito íngreme, porque, assim, visitar Itaquera não costuma ser uma tarefa fácil, visitar a Fonte Nova não costuma ser uma tarefa fácil, e o confronto com o Cruzeiro é um confronto direto. O Palmeiras também tem jogos complicados, né? Tem o Clássico contra o São Paulo, que pode, inclusive, ser um jogo de semifinal de Libertadores. Se o Palmeiras passar e o São Paulo reverter, eles se encontrarão na semifinal. Então, é um duelo muito difícil. A gente tem visto como o São Paulo tem imposto
visto em diferentes momentos dificuldades a Palmeiras do Abel, mas tem o Vasco em casa, que é um jogo mais acessível para o Palmeiras, até pela característica de elenco, não é um jogo fácil, mas das 3 caminhadas eu colocaria a do Flamengo como a subida da Brigadeiro mais íngreme, a do Palmeiras como a íngreme intermediária e a do Cruzeiro como uma... Isso tudo é teoria, porque o campeonato nos desmente rodada após rodada. E ainda tem os outros, depois, né, dessas 3 rodadas, ainda tem mais jogos que lutam ali, né? Jogos diretos pelo título, André. Quem é que tem essa sequência mais difícil, na tua opinião? É difícil apontar pelo seguinte, às vezes a gente vê, o Flamengo vai jogar com o Corinthians em São Paulo. É um jogo de nível de dificuldade muito claro, né? Só que o que vai acontecer quando o Flamengo vier a Itaquera enfrentar o Corinthians? O Corinthians vai ficar esperando o Flamengo? Não. O Corinthians vai atacar o Flamengo. A torcida do Corinthians vai fazer com que o Corinthians ataque o Flamengo. Isso vai tornar o jogo não só imprevisível, mas vai ser uma garantia de que o Flamengo, que já teria suas chances de qualquer maneira, independentemente da forma de atuar do seu adversário, mas vai ter muitas chances. Então, os jogos, pelo nível de dificuldade baseado na qualidade ou na possibilidade de imposição do adversário, o Corinthians acaba de perder para o Lanterna. Então, só que a visita do Flamengo a Itaquera é uma outra coisa. Mas você classificar os jogos conforme a capacidade do adversário ou a estatística de vitórias em casa, etc., não significa que você vai tratar de todos os elementos daquele jogo. E uma partida em que o Corinthians vai atacar o Flamengo, vai correr riscos, vai deixar campo atrás das suas linhas de marcação, pode ser exatamente aquilo que o Flamengo precisa para fazer um bom resultado. Não seria nenhuma anormalidade o Flamengo vir a São Paulo e ganhar do Corinthians, em especial nesse momento. Aliás, isso é o que tem acontecido, né? No confronto direto entre essas equipes ultimamente, aí nesses anos recentes. Então é complicado. O confronto direto com equipe que joga pelo troféu, isso sim eu acho que tem um peso. E aí não importa aonde porque aonde for, esse jogo os 2 times têm que vencer, mais do que qualquer outra coisa. Então eu acho que isso puxa um pouco, mas o resto, ainda mais 3 rodadas para frente só, também é muito pouco. Eu não consigo ver quem tem a caminhada mais difícil. A gente está falando dos 3, nessa rodada Palmeiras venceu, o Cruzeiro também conquistou a sua vitória de virada. O Flamengo não, o Flamengo foi quem desperdiçou pontos, mas era um clássico. E a gente traz para essa discussão o adversário do Flamengo, o Vasco da Gama, já que a gente estava emparelhando os líderes do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora já se prepara pensando nesse confronto de volta contra o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, exatamente isso, tá? É o confronto de volta, primeiro jogo deu Flamengo no Maracanã, o Mengão conseguiu, inclusive, a vantagem, vai poder jogar pelo empate, que é uma vantagem mínima, não pode jogar com esse regulamento embaixo do braço de jeito nenhum, tem que jogar para vencer, mesmo fora de casa, né? A gente sabe que Libertadores é traiçoeira e não pode abrir nenhum tipo de margem, né? Nenhuma brecha para correr qualquer tipo de risco de eliminação. Então, Flamengo já focado, né? Chave virada, pronto, e pensando nesse confronto contra o Estudiantes da Argentina. Felipe Luiz terá a volta de alguns atletas, vai com força máxima para esse confronto, que, na minha opinião, é o grande jogo do Flamengo no ano, tá? Estou confiante na classificação aí para as semifinais da Libertadores da América. Não vai ser fácil, nunca é fácil jogar contra time argentino, ainda mais jogando lá. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Daqui a pouco eu volto. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever e deixar o like, porque já já eu tô voltando e trazendo mais informações do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!